Olá, vamos fazer aqui esse exercício. Ele é interessante porque é um manômetro diferencial, tá? Então tome cuidado com esse tipo de manômetro. Então aqui você tem o manômetro diferencial conforme a figura. Então aqui tem a figura, certo? O fluido A é a água, então aqui ó, fluido A é a água. Aqui é a carga da água. O B é o óleo, tá? E nós temos um fluido manométrico. Geralmente o fluido manométrico é o mercúrio, tá bom? Que nesse caso é o mercúrio. Ele dá a altura 1, 25 centímetros, a altura 2, 90 centímetros e a altura 3, 100 centímetros. E aí ele pergunta qual é a diferença de pressão entre o ponto A, tá? A pressão A e a pressão B. Aqui estão os dados, ó. Peso específico da água é 1.000 kg a força metro cúbico. O peso específico do mercúrio é 13.600 kg força metro cúbico. E o do óleo. Como que eu comecei? Essa linha tracejada aqui, ó, ela mostra o quê? Que a pressão no ponto M, que é aqui, ela é igual à pressão no ponto N. A pressão em M é igual à pressão em N, certo? Então foi a letra 1, o número 1 aqui, ó, resolvido. Então a pressão em M é igual à pressão em N. Como que é a pressão no ponto M? Qual que é a pressão que está aqui, ó? Vai ser a pressão do ponto A, que é aqui, ó. Então a pressão A está aqui, certo? Então eu posso falar que a pressão A está aqui. Eu tenho essa carga de água, H1 vezes o peso específico da água, que é essa parte aqui, ó, mais a carga do mercúrio, que é o H2 vezes o peso específico do mercúrio, que está aqui. E qual que é a pressão no ponto N aqui, ó? Vai ser a pressão no ponto B, que é a pressão aqui, ó, mais essa carga aqui, H3, que é o óleo. Tá bom? Então a pressão no ponto B mais H3 vezes o peso específico do óleo. Quando eu tô diminuindo aqui, ó, indo de cima para baixo, eu aumento a pressão, tá bom? Se eu fosse de baixo para cima, eu diminuiria a pressão. Fique atento a isso, tá bom? Então aqui nós chegamos o que? O 4 é uma repetição do 1, que tá aqui, ó. Então, o que eu posso falar? Eu vou só igualar as equações. Então, vou ler aqui, ó, pressão em M, pressão em N, certo? Pressão A menos o pressão B, eu passei esse para cá subtraindo, porque aqui é positivo, ele passa para o outro lado subtraindo. E tudo isso aqui eu passei para cá negativo, tá? Aqui está o negativo dele. E aqui, para não ter que passar, multiplicar tudo por menos, eu já deixei aqui, tá bom? Para facilitar o cálculo. E a pressão de A menos a pressão em B deu menos 11.690 kg/força metro quadrado. Ou seja, a pressão em B é maior do que a pressão em A. Como que eu posso ver isso na imagem? Aqui, ó. Essa pressão é tão grande que ela está deslocando o mercúrio para esse lado, tá bom? Se a pressão em A fosse maior, essa pressão aqui seria deslocada para cá, ó. Tá bom? Espero que você tenha gostado e deixe um joinha no nosso canal.